Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje eu tenho o prazer de ter novamente no canal uma convidada mais que especial. E hoje a gente vai abordar o tema, nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo biopsicossocial no tratamento da obesidade. Se a gente pensar aí com toda a complexidade, né, que envolve o tratamento da obesidade, cada vez mais os profissionais precisam tentar enxergar isso de forma mais ampla e mais integrativa. E aí eu, como sou membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, eu recebi, né, as lâminas lá do Instituto e uma dessas lâminas é exatamente sobre esse modelo e foi elaborada por essa minha convidada. Então eu tinha que trazer ela aqui para poder conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Minha amiga Paula Gandim. A Paula é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional, nutrição esportiva funcional, professora e estudante de psicologia, né? Então, acho que nada mais interessante aí dessa junção da nutrição com a psicologia. Então, Paulinha, muito obrigado por mais uma vez aqui no canal. Obrigada, Márcia, pelo convite. O seu canal, como sempre, trazendo assuntos muito bacanas e estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse tema. Paulinha, eu que agradeço. Eu falo que veio uma vez, vai ser chamada sempre, né? E aí, pode começar conceituando, né? O que seria esse modelo biopsicossocial? Então, esse nome bonito nada mais é do que a gente entender o ser humano de uma forma integral, principalmente quando a gente está falando de alimentação, não se ater apenas aos aspectos biológicos que todos nós, nutricionistas, principalmente médicos e nutricionistas, estamos mais aptos a cuidar, né? Então, quando a gente pensa no lado biológico, eu estou pensando assim, quais são os xenobióticos presentes na alimentação, como eu posso diminuir isso, quais são os nutrientes que existem, quais as deficiências de nutrientes que existem, como que eu posso fazer essa adequação, como se dá o modelo de planejamento da alimentação desse paciente. Então, é como se a gente estivesse respondendo as perguntas, visto os sinais e sintomas, os exames daquele paciente, o que é que eu preciso fazer? Quais alimentos seriam importantes de existir na alimentação dessa pessoa? A questão toda é que muitas vezes a gente se vale só desse modelo para responder e planejar uma alimentação dos nossos pacientes. E o modelo biopsicossocial abre para essas três frentes, né? E sendo a segunda, a gente poderia falar que é o lado psicológico, né? O lado emocional envolvido com as escolhas alimentares. E a gente sabe que a alimentação tem um lado relacionado ao lado afetivo, né, com a comida. Então, são as nossas lembranças, as nossas memórias, o que a gente gosta de comer, como que a gente leva a alimentação, por exemplo, como forma de regulação emocional. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, quando a gente está irritado, a nossa forma de se alimentar também muda conforme as nossas emoções, os nossos sentimentos e aquilo que a gente vem passando. E a pergunta que fica sempre é: o nutricionista está levando isso em consideração para o paciente? Qual é o momento da vida dele? Como que vai ser conduzido esse processo com essa pessoa? E aí a gente também tem o terceiro aspecto, que é o lado social, né, que está muito envolvido com o contexto cultural em que a pessoa está inserida. Então, a gente sabe que as diferentes regiões do Brasil também denotam diferentes compreensões em relação ao alimento, né? Então, às vezes, um alimento que não é tão importante do ponto de vista nutricional é muito importante do ponto de vista social. E a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque as pessoas não comem só pelos aspectos nutricionais e muito menos só pelos aspectos emocionais, mas muitas vezes também por aquilo que o alimento traz, né? Qual o contexto que ele está. Então, hoje, quando a gente vai falar do tratamento de um indivíduo com obesidade, a gente precisa levar em consideração, porque a gente sabe que é multifatorial, tem várias coisas envolvidas. Então, esse olhar pede que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de empatia, para que a gente possa também olhar para essas outras questões envolvidas. Então, quando a gente pensa, né, então, nessa a principal diferença mesmo, então, desse modelo para o modelo tradicional, né, que a gente é moldado a seguir, é justamente esse olhar um pouco mais amplo, associando também, então, esse aspecto
social e psicológico, né? Com certeza, até porque quando a gente faz, a gente tem tantos estudos, né, Márcio, mostrando que dietas restritivas e que não são naturais para as pessoas, não é algo que a pessoa consegue conduzir a longo prazo. Então, o que é que o nutricionista está querendo se ele consegue fazer a pessoa mudar durante 2 meses? Que tipo de adesão é essa que eu estou buscando? Eu quero que meu paciente perca peso? É esse meu objetivo final? Se for isso, a gente não está promovendo saúde. Então, para promover saúde, eu tenho que abarcar os outros campos também. Eu não posso ser um profissional que está só buscando, por exemplo, a perda de peso ou só o ganho de massa muscular. Eu tenho que olhar para a saúde daquele indivíduo. E a saúde, ela tem todos esses campos juntos. Como que eu mentalmente me relaciono com o que eu escolho para comer, né? Onde estão... a gente tem alguns estudos muito interessantes que baseiam as escolhas alimentares, né? O que faz uma pessoa escolher um alimento? E a gente sabe que, de forma consciente mesmo, a gente só faz 15% das nossas escolhas. O resto é tudo de forma inconsciente. E como é que a gente faz para o nosso paciente se tornar cada vez mais consciente daquilo que ele come? Né? Então, todo o modelo restritivo de imposição, de prescrição, ele é por períodos, ele é por curtos períodos. Então, essa é a ideia da gente sempre se perguntar, né? Como que eu faço esse processo acontecer durante toda a vida da pessoa, para que esse processo não seja seu como profissional e seja da pessoa que está praticando aquilo. É por isso que a gente vê também, né, tanto reganho de peso, né? As pessoas, quando pensam em obesidade, é muito comum a gente ver a pessoa emagrecer e depois ganhar peso de novo. E às vezes o que está faltando é esse olhar um pouco mais amplo, né? Porque a pessoa até consegue, às vezes, perder peso com uma mudança muito radical, muito restritiva, momentânea. Mas se você não cuida do restante, às vezes ela ganha, né? Então, por isso que a gente tem lá estatísticas mostrando que nos X% das pessoas reganham peso. Eu até publiquei, Paulinha, publiquei não, está em análise na revista. Um aluno meu da graduação fez uma revisão sistemática mostrando por que as dietas falham, né? Então, ele trouxe o olhar da terapia comportamental, cognitiva, mostrando que muitas vezes o que falta é esse outro olhar, né? Então, para ajudar nessa perda de peso, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente sempre fica essa dúvida, Márcia. Alguns nutricionistas me perguntam: pô, mas você está fazendo a psicologia, então por isso que você está conseguindo, né, abrir para esses outros campos? Não necessariamente, porque a gente tem várias formas de criar habilidades para ter um discurso mais coerente de acordo com essa visão com os nossos pacientes, até na forma como a gente pergunta, na forma como a gente conduz, no tipo de imposição que a gente gera. Por que ser menos impositivo e ser mais colaborativo? Como é que a gente chama o paciente para tomar a decisão junto com a gente? Então, é muito curioso o resultado que a gente tem quando o paciente deixa de ser o objeto da questão e ele vira o sujeito, né? É muito diferente. Eu acho que vale a pena a gente investir bastante nesse tipo de técnicas e habilidades, com estudos, com essa complementação, ou mesmo com aulas, né? Agora na pós a gente vai ter, né, aula de psicologia do atendimento, que você é uma das professoras, então é isso. Essa é a ideia da gente desenvolver essa abordagem de uma forma mais simples e prática para o dia a dia do nutricionista no atendimento também. Eu ia até te perguntar exatamente isso. Como que o nutricionista conseguiria, então, aplicar esse modelo biopsicossocial aí no seu atendimento, né? Então, o que ele faz, o que ele pode perguntar, como que ele insere um pouco mais essa abordagem no atendimento? Eu sempre falo, Márcio, que tem um quê do jeito... Uma coisa muito simples que a gente pode fazer é a gente deixar com que o paciente responda mais as questões. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente te pergunta assim: ah, você acha que isso é muito ruim eu comer, né? Aí você, em vez de você responder, você fala: o que é que você acha? Uhum. Aí você faz com que ele passe a refletir um pouco mais sobre as próprias escolhas dele, porque você já sabe a resposta. Uhum. Então, você não precisa mostrar o seu conhecimento diante de tomadas de decisões. Outra coisa muito interessante da gente entender é as fases de motivação em que o paciente se encontra, né? Então, muitas vezes ele chega no seu consultório extremamente motivado
E existem técnicas que a gente pode fazer durante aquele período para que ele consiga resultados melhores dentro dos objetivos dele. Mas muitas vezes vem aquele paciente que foi assim, minha mulher pediu para eu vir, ou minha mãe falou que era para eu estar aqui, porque, enfim. Quão motivado está esse paciente? Você vai trabalhar da mesma forma que você trabalharia com todos os outros? Não. E aí que está essa grande questão, abaixar a nossa guarda também, de querer resolver todos os problemas das pessoas, ou pelo menos achar que isso seja possível, porque não é a gente que resolve, quem resolve é a própria pessoa. Então a gente é um instrumento, uma ferramenta, né? Então, se aquela pessoa estiver disposta, de repente, a tomar mais água naquele momento e tentar se movimentar mais, já é um ganho muito grande, porque talvez sozinho ele não teria esse tempo para discutir, para pensar e para refletir. Então, é aí que está o nutricionista, né? Porque a gente tem uma gama de conhecimento muito grande. A gente adquire esse conhecimento, a gente quer aplicar esse conhecimento, mas são pessoas, né? Não são pessoas que não têm emoções, nem sentimentos e nem contextos sociais, né? Os finais de semana dos nossos pacientes, né? O nutricionista tende já a ter um discurso muito elaborado em relação a não, tudo bem você comer isso, aquilo, mas o paciente ainda continua com culpa. A gente tem que trabalhar essa culpa junto com ele, de deixar de achar que tem alimento ruim, alimento bom. Existem alimentos neutros. A partir daquilo, o que é que a gente vai fazer com isso? Então, sabe, são vários conceitos que eu acho, como profissional nutricionista formado, e enfim, eu acho que a gente precisa quebrar alguns conceitos em relação à alimentação, de falar, poxa, realmente, é verdade, esse modelo não está ajudando o meu paciente, o que é que eu posso fazer a partir disso? Então, muita leitura, muito entendimento, e quem gosta dessa área, nossa, tem muita coisa interessante para poder estudar a respeito disso também. Eu ia até te perguntar, e falar como que as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, o que elas procuram, o que é interessante buscar, né? Então, dá para procurar, por exemplo, artigos com esse mesmo nome, com esse modelo biopsicossocial? Sim, existem alguns artigos em português, inclusive, para quem tem um pouco de dificuldade com o inglês, para entender modelo biopsicossocial. Isso já não é uma coisa da nutrição, é muito trabalhado em várias áreas da medicina, inclusive. A gente fala em abordagem centrada no paciente também, ou seja, tem esse olhar mais integrativo, mais de cuidado, que sai um pouco do profissional, eu sei, eu prescrevo, você faz, você executa, sai totalmente desse modelo, vai para uma coisa mais colaborativa e participativa. Então, assim, eu acho que tem algumas literaturas nesse sentido que seriam muito interessantes de começar. E aí depois, Márcio, existem algumas revistas que trabalham em diferentes áreas da psicologia, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, às vezes a terapia de aceitação e compromisso, que tem algumas ferramentas que são interessantes que o nutricionista pode sim conhecer e saber mais. Então, a gente tem a revista Appetite, por exemplo, que talvez seja a maior revista científica nesse assunto, e a gente vai achar correlação com todos os assuntos, desde transtornos alimentares até compulsão alimentar, que são assuntos bastante interessantes para o nutricionista se aprofundar também. Mas tem as revistas de psicossomática também. A revista de medicina psicossomática é muito interessante porque ela vai fazer essa junção entre o modelo biológico e o psicológico junto, né? Então, muitas vezes, sintomas que a gente acha que é devido a uma deficiência nutricional ou algum sintoma, na verdade, vem de um campo emocional também. E aí a gente faz essa integração. Então, são algumas das fontes. Depois a gente pode deixar aí à disposição para o pessoal conhecer essas revistas, esses lugares para procurar informações. Muito legal. Eu falo que eu acredito muito nisso, de achar que o paciente ele tem que ser parte do processo. Não pode ser só o nutricionista que acha que passa tudo para o paciente e pronto. Ele tem que participar do processo, eu falo que até da elaboração da dieta, de conversar. Se eu colocar isso, você come, resolve. Que às vezes o paciente já fala que não, então você consegue discutir com ele até mesmo a elaboração de um plano, né? Porque obesidade é complexo, né? Então quanto mais a gente realmente entender que é complexo e buscar esse olhar amplo, né? Acho que a gente consegue tratar de forma melhor essa doença que é tão séria e que vem aumentando cada vez mais, né?
Exatamente. Eu acho que a gente, como numa equipe multidisciplinar, é tão importante para que não só isso, né, o paciente faça parte desse processo, mas a gente também consiga ter esses resultados, Márcio, diferentes do que se vem repetindo, que é algo só para amanhã, só para o mês seguinte, a gente entender saúde de um lugar diferente. Não tem como uma pessoa não tá dormindo, tá super estressado e tá comendo bem. Então tem algum lugar que não está sendo olhado. Então é isso, nosso olhar para todas as áreas da nossa vida e como que a gente pode ir naturalmente trazendo hábitos, mudanças gradativamente para que isso, né, step by step, aconteçam de fato, né? Paulinha, queria agradecer. Tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo adorou todas essas dicas, todas essas informações. Então, é sempre um prazer ter os amigos aqui. Então, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal. Obrigada, Márcio. Sucesso para você e para o canal. Foi muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Pessoal, acompanha a Paulinha, porque ela sempre posta bastante sobre tudo isso, né? Eu acompanho lá, sempre tem muito post, muita informação sobre isso. Então, Márcio, diga. Deixa eu dar uma dica para o pessoal. Eu tenho um canal no Telegram sobre comportamento alimentar. Depois dá uma olhada lá no meu Instagram que vocês podem fazer parte também. Aí, ótimo. Que aí vai discutir bastante sobre todas essas temáticas, né, Paulinho? Então, quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, lembra de marcar os amigos, compartilhar esse GTV e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais. Tchauzinho, Paulo. Tchau, Márcio.